Vamos então para a parte 3, certo? Nessa parte 3 a gente vai ver os agonistas diretos, que são justamente aqueles medicamentos que agem diretamente nos receptores adrenérgicos. Então, aqui mostrando que esses agonistas adrenérgicos de ação direta, eles podem ser seletivos, então agem em receptores ou só receptores alfa 1, só receptores alfa 2, beta 1, beta 2, e os não seletivos, que aí a gente tem afinidades diferentes entre os receptores na atuação dessas substâncias, mas eles agem tanto em alfa quanto beta, ou eles agem em beta 1, beta 2. Então, existe uma capacidade desses medicamentos em atuar nesses receptores, mas atuando realmente de uma forma, conforme a dose, a gente tem uma seletividade maior. Começando aqui pelos não seletivos, é importante a gente colocar e aí mostrar. Na verdade, essa tabela apresenta alguns seletivos também, mas só mostrando para vocês que existem seletividades diferentes, percebem? A gente tem aqueles medicamentos que são justamente mais direcionados à resposta alfa. Então, por exemplo, apesar da fenilefrina ser um medicamento que tem uma atuação em alfa 1 muito mais significativa, conforme aumenta a dose, a gente corre o risco de um efeito em alfa 2. A mesma coisa no caso da clonidina. Ela é um agonista alfa 2, mas caso a gente tenha um aumento da dose, eu posso ter um direcionamento para alfa 1. Aqui os agonistas mistos, que agem tanto em receptores alfa como beta, e aí são os medicamentos norepinefrina e epinefrina, que existem algumas respostas um pouco distintas. Então, a norepinefrina, ela tem um efeito semelhante tanto em alfa 1 como alfa 2, mas ela tem uma prevalência muito maior, uma ativação muito melhor em receptor beta 1. Enquanto a epinefrina, ela tem essa característica de ativação, de seletividade de forma semelhante, tanto em receptores alfa quanto em receptores beta, tá? O que isso interfere na prática clínica? Dose. Quanto maior a dose, maior é o risco de diminuição dessa seletividade. Então, quando eu falo que eu tenho aqui uma seletividade por alfa 2 e conforme eu aumento a dose eu tenho por alfa 1, no aumento da dose ele não perde a característica de ativação de alfa 2, ok? Então, conforme eu aumento a dose, eu perco a característica de atuação em um único receptor ou em uma afinidade semelhante, como a gente tem aqui em alfa 1 e alfa 2, eu vou perdendo essa seletividade, ok? Mas aí eu tenho atuação nesses outros receptores. Esses aqui que tem uma característica maior de seletividade a receptores beta, então a dobutamina, que tem uma atuação maior em beta 1, depois, conforme o aumento da dose, a gente tem beta 2, mas ela tem praticamente quase nada em alfa 1. O isoproterenol, que foi um dos primeiros fármacos a serem desenvolvidos, a gente tem afinidade beta 1, beta 2, e aqueles que vocês conhecem mais, que são os agonistas beta 2, tá? Os livros, eles trazem diversos nomes de medicamentos. Então, assim, para que fique claro que nem todos são usados hoje na prática clínica. Então, por exemplo, aqui eu tenho ainda o uso da dobutamina e tenho o uso do salbutamol. Todos os outros apresentados aqui, eles acabam não tendo mais uso clínico, tá? Então, mais para frente, eu vou estar destacando realmente quem são esses medicamentos da prática clínica. E, por fim, agonistas de dopamina, como eu disse para vocês, acaba que tem um efeito adrenérgico, aqui é o fármaco dopamina, que atua em receptores dopaminérgicos, mas conforme eu tenho um aumento da dose, eu passo a ter efeitos adrenérgicos, ok? Não fiquem desesperados, aqui é só para mostrar que existe essa seletividade, que existe uma afinidade maior por alguns receptores por parte dessas substâncias. E aí, trazendo um pouco mais para a prática clínica, o protocolo da CLS mais recente, agora de 2020, ele traz para a parada cardíaca aquela sequência, né? A, B, C, D.
A, manutenção das vias aéreas, B, avaliação de respiração, C, circulação e D, diagnóstico diferencial. Então, durante o processo da parada cardiorrespiratória, existe uma sequência de eventos que precisam ser realizados. E na etapa C, é que a gente tem a administração de fármacos. Normalmente, fármacos vasopressores e antiarrítmicos, porque no momento da parada cardiovascular, na parada cardiorrespiratória, desculpa, a gente tem uma alteração da parte elétrica do coração. Inclusive, existem as manobras de ativação elétrica. Então, o uso de vasopressores para poder estimular esse aparelho cardiovascular, em especial o coração, e os antiarrítmicos para tentar controlar o ritmo desse coração, que muitas vezes acaba tendo alguma estimulação elétrica associada. O vasopressor de escolha atual é a adrenalina, mas ainda pode-se utilizar também a noradrenalina, tá bom? Mas a escolha, a definição, se tiver que determinar é a adrenalina, o fármaco, e atualmente não se utiliza mais a atropina. Então, protocolos antigos da ACLS, ele utilizava a atropina principalmente como antiarrítmico. Então, existia uma associação para potencializar esse efeito cardíaco também, mas atualmente não é mais recomendado, não existe mais evidência de benefícios durante a parada cardiorrespiratória do uso da atropina como antiarrítmico. Atualmente, a atropina ela é utilizada e recomendada em alguns protocolos da CLS, mas muito mais quando eu tenho uma bradicardia. E aí sim, a atropina pode ser um fármaco de escolha, tá bom? Então, aqui é só para deixar claro para vocês e para demonstrar que os protocolos, eles mudam. Eles, conforme as evidências dos medicamentos, elas vão sendo apresentadas de benefícios ou de malefícios, existe uma substituição da utilização. Então, é importantíssimo conhecer como o fármaco funciona, mas entender como ele funciona na prática clínica. Então, como eu falei, nos livros, muitas vezes aparece uma série de nomes de medicamentos, porque são livros de farmacologia básica, mas na prática clínica a gente tem as evidências científicas. Então, qual é o vasopressor de escolha? Adrenalina. Qual é o antiarrítmico de escolha? É justamente a amiodarona, tá bom? Então, gente, esquece esse I aqui, pelo amor de Deus. Então, lembrar que a gente tem essa modificação. Então, pode acontecer de em alguns livros vocês encontrarem a atropina sendo recomendada para a parada cardiorrespiratória, mas atualmente, pela recomendação da CLS, não mais, tá bom? E aqui mostrando para vocês a atividade da dopamina, justamente como a gente tem nas diferentes doses. Então, se eu tenho a dose normal, baixa da dopamina, eu tenho uma ativação de receptores dopaminérgicos que aumenta o fluxo intestinal e inclusive fluxo renal. Isso é muito utilizado quando o paciente ele está em choque ou o paciente está em parada cardiovascular, cardiorrespiratória por algum evento. Aumentar a função renal auxilia, porque existe todo o funcionamento relacionado do aparelho cardiovascular com os rins. Se eu aumentar a dose, essa dopamina passa a atuar em receptores beta 1. E se eu aumentar mais ainda para um nível já mais tóxico, eu tenho uma vasoconstrição. Então, é só para exemplificar como acontece essa alteração de afinidade conforme eu aumento a dose. Agora, de forma mais direta, ok? Então, vamos dar nome às substâncias. Como eu falei para vocês, a gente tem uma diversidade de fármacos, mas alguns que são mais utilizados na prática clínica. Então, no sistema nervoso autônomo, simpático, agonistas alfa, eu tenho a clonidina como agonista alfa 2 e a dexmedetomidina. O que são esses medicamentos? Atualmente, eles estão sendo utilizados na prática anestésica, pois já se observou um efeito analgésico da ativação desses receptores alfa 2 no sistema nervoso central. Então, essas substâncias, elas têm um efeito mais de ação central, mas é claro, a clonidina inicialmente foi recomendada para
atuação na hipertensão e em virtude justamente da segurança, porque é um fármaco que ele tem uma ação central e tem uma ação periférica, então ele causa uma sedação justamente por essa ação central. Hoje não se utiliza mais com essa finalidade, porém ele é um agonista alfa-2, tem sido bastante estudado e realmente valorizado na prática anestésica como um fármaco analgésico de ação central, então é um agonista alfa-2. Lembrando que os alfa-2 são receptores que inibem a liberação de noradrenalina, tá bom? Agonistas alfa-1, fenilefrina, como a gente já tinha comentado, a gente tem a nafazolina e a oximetazolina. Quem são esses medicamentos? São substâncias normalmente utilizadas em descongestionantes nasais. Muito utilizada, inclusive. Aqui eu trago uma recomendação de alerta em relação ao uso desses medicamentos. Por quê? Porque quando eu promovo a intensa vasoconstrição nasal, é ótimo para o alívio da congestão. Porém, se eu faço isso de uma forma constante, eu tenho um efeito rebote. Então, eu tenho uma vasoconstrição momentânea e, em seguida, uma vasodilatação. E mais, existe uma certa tolerância adquirida por esses vasos. Então, cada vez mais eu vou necessitar utilizar esse fármaco com uma frequência maior e, consequentemente, eu vou perdendo aos poucos esse efeito farmacológico. Tá, Eloá, mas aonde está a parte perigosa? Lembrar que alfa-1 ela não está só no nariz. A gente tem receptores alfa-1 no sistema vascular central. E quando eu tenho uma ativação de alfa-1, o que eu tenho? Vasoconstrição. E aí a vasoconstrição, que inicialmente estava sendo mais utilizada como descongestionante nasal, ele passa a ter um efeito sistêmico. E essa vasoconstrição sistêmica, ela gera um aumento da pressão. Então, pacientes que já têm distúrbios cardiovasculares, em especial hipertensão arterial, o uso contínuo e aumentado, frequente, dessas substâncias, que são simples de descongestionantes nasais. A gente, inclusive, coloca como uso tópico, porque está sendo utilizado, teoricamente, só na mucosa nasal. Mas, por ser um intenso vasoconstritor, a gente tem um risco para esse tipo de paciente. Então, as recomendações atuais que se tem, principalmente para casos de rinite, onde existe esse desconforto nasal, essa congestão nasal, é a utilização de corticoides nasais, é a utilização de outras substâncias, ou até mesmo a solução salina, que faz a lavagem e também gera um pouco dessa vasoconstrição, com o objetivo de melhorar a região, mas não de constantemente promover essa vasoconstrição. Então, tomar muito cuidado. Alguns desses fármacos, em especial a fenilefrina, pode ser também utilizado naqueles medicamentos para tratamento de sintomas de resfriado, esses que vivem passando propagandas na televisão. Esses medicamentos muitas vezes contêm esses vasos constritores, porque essas condições de resfriado também trazem essa intensa congestão. Então, tomar cuidado com pacientes que são cardíacos, que possuem hipertensão arterial, devido a essa vasoconstrição, tá bom? Então, agonistas alfa-2, agonistas alfa-1, ok? E por fim, os agonistas não menos importantes, é claro, os agonistas beta. No caso aqui, eu trago em especial, que são os mais utilizados, os agonistas beta-2, que tem bastante evidência, tem um uso imenso na asma, tá? Lembrando que eles são utilizados na asma com o objetivo de broncodilatação. Então, eles não têm o objetivo de tratar o processo inflamatório na asma. Ele simplesmente não, porque ele salva, né? Ele tem esse objetivo de broncodilatação, mas sem resolver a causa ou sem resolver o processo inflamatório, a utilização desses beta-2 acaba não sendo tão efetiva. Então, a gente tem o fenoterol e o salbutamol, que são medicamentos de ação rápida, de ação curta, de início rápido, porque eles ativam esses receptores pela parte externa
e geram essa broncodilatação, enquanto formoterol, salmeterol e vilanterol, em especial esses dois, eles possuem uma característica mais lipossolúvel e acabam ativando esses receptores também na parte externa. Então, salmeterol e vilanterol têm esse efeito longo, prolongado, mas também possuem um início de ação mais lento, porque eles precisam passar, permear essa membrana para conseguir ativar o receptor. E o formoterol é o que é intermediário, ele tem um tempo de ação longo, mas por ter uma estrutura que ativa a porção externa do receptor, eu consigo ter um início de ação um pouco mais rápido, tá bom? Então, fenoterol e salbutamol, ação curta, formoterol, salmeterol e vilanterol, ação longa. E aí eu coloquei uma imagem aqui para justamente representar o tratamento da asma. No tratamento de alívio das crises, eu tenho aqui o uso do beta-2 de curta. Enquanto no tratamento de manutenção, no tratamento que eu faço a longo prazo para diminuir as crises que o paciente apresenta, a gente vai utilizar um beta-2 de longa duração, tá? Eu deixei aqui também para falar em relação ao relaxamento da musculatura uterina, porque como a gente já viu, o receptor beta-2 também está presente na musculatura uterina, e da mesma forma que ele gera esse relaxamento na musculatura lisa do pulmão, ele também faz isso dos brônquios, ele também faz isso no útero. E aí, em algumas condições de risco de parto prematuro, utiliza-se esse tipo de medicamento, tá? Mas nunca esquecendo que conforme eu aumento a dose, eu tenho risco de diminuição da seletividade dos receptores. Então, os agonistas beta-2, se eu tiver um aumento ou um uso constante deles, independente de ser para asma, DPOC ou para relaxamento da musculatura uterina, ele deixa de agir só em beta-2 e passa a agir também em beta-1, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a força de contração, tá? Então, é só tomar um cuidado em relação à administração. Por isso que a gente não recomenda também, né, o uso do fenoterol e salbutamol de forma muito constante. Se observar esse tipo de situação, é porque o paciente está descompensado, então existe a necessidade de um tratamento para o processo inflamatório dele da asma, para justamente fazer o uso adequado desses medicamentos, tá bom? Então, retomando, uso preferencial para asma e DPOC, e em algumas situações de risco de parto prematuro, onde a mulher está apresentando contração e os outros medicamentos de origem hormonal não estão funcionando, uma opção é o uso do salbutamol na forma de xarope para relaxar essa musculatura uterina. Mas como nesse caso é um uso sistêmico, o risco de taquicardia aumenta, tá bom? E por fim, não menos importante, a dobutamina, que é um medicamento que tem uma origem estrutural a partir da dopamina. Inclusive, se eu tiver o aumento da dose, eu posso ter uma ativação não tão comum, mas ela é um medicamento muito utilizado para aumentar a força de contração. Então, quando você tem um paciente que tem ali uma falência cardíaca ou está entrando, como eu disse, numa parada cardiorrespiratória, ela, junto com a noradrenalina, são medicamentos alternativos para aumentar essa força de contração, essa frequência cardíaca, tá bom?